Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos nesse... Caraca, tá dando reflexo. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica muito simples para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você não precisa não precisa seguir nenhuma estratégia, você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento muito elevado, você simplesmente vai usar suportes e resistências para fazer as suas operações, tá? Então, cara, é uma das coisas mais simples que tem. Não conheço nenhuma outra coisa que seja mais simples do que isso, que exija menos, como é que eu posso dizer? Exija menos conhecimento do que isso. Isso serve para qualquer pessoa, mesmo se você começou do completo zero, você não sabe absolutamente nada, você só vai precisar saber duas coisas. O que é uma tendência e suportes e resistências. Só isso, tá? O que é um suporte? É quando você tem um preço, olha só, quando você tem um preço que ou ele está descendo, ou ele está subindo, e ele para o seu movimento nessas regiões. Olha aqui, ó. Aqui você tem um suporte, aqui você tem um suporte, aqui você tem um suporte. O suporte é tudo que vai parar um preço que está caindo, tá? Então aqui você tem um suporte, aqui você tem um suporte, aqui você tem um suporte, tá? Toda vez que o preço estiver caindo e ele parar, ó, vou botar uma outra corzinha aqui. Toda vez que o preço estiver caindo, vou botar preto, não, tá bom. Toda vez que o preço estiver caindo, ele parar, ele tem um suporte. Toda vez que ele estiver caindo e parar, caindo e parar, caindo e parar, caindo e parar, caindo e parar. Caiu, parou, você viu um suporte. Caiu, parou, tem um suporte. Caiu, parou, tem um suporte. Então isso aqui é um suporte. O que é uma resistência? É exatamente o contrário, né? Toda vez que você tem um preço que sobe, para, sobe, para, sobe, para, você tem o quê? Você tem uma resistência. Vou colocar uma outra cor, vamos colocar verde, acho que verde é tranquilo. Então, você tem uma resistência, você tem uma resistência, você tem uma resistência. Aqui é a mesma coisa, né? Você tem uma resistência, tem uma resistência, tem uma resistência, tem uma resistência. Toda vez que o preço subiu e parou, subiu e parou, subiu e parou, você tem uma resistência. Toda vez que o preço caiu e parou, você tem um suporte, tá? Então, basicamente, você só precisa saber o que é isso. Só precisa saber o que é suporte e o que é uma resistência, tá? Então, olha que legal, olha que interessante. Aqui nesse ativo, tá? Esse ativo aqui é Embraer. Aqui nesse ativo a gente está olhando o gráfico de 60 minutos. Olha como você já consegue perceber qual é a tendência desse papel, pessoal. Se eu te mostrasse essa foto aqui, se eu chegasse para você na tua casa, numa mesa de bar e falasse o seguinte, cara, vou te mostrar esse ativo aqui, você me fala, ele está em tendência de alta ou tendência de baixa? O que você falaria para mim aqui? Bom, provavelmente você falaria que o ativo está em tendência de baixa. Afinal, você está vendo, né, que o mercado está fazendo uma sequência de zigue-zague cada vez mais barata, ou seja, cada vez mais para baixo. Os fundos estão sendo perdidos. Ó, os fundos estão sendo perdidos. Perdeu fundo, perdeu fundo, perdeu fundo. Os fundos estão cada vez mais baixos, né? Os fundos estão cada vez mais baixos. E os topos também estão cada vez mais baixos. Tem um topo, depois o outro topo é mais baixo, outro topo mais baixo, outro topo mais baixo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ativo está em tendência de baixa. Beleza? Então você já sabe que o ativo está em tendência de baixa e você já sabe suportes e resistências. Cara, uma das técnicas mais fáceis para você ganhar dinheiro é quando o ativo estiver em tendência de baixa, quando o ativo estiver em tendência de baixa, procure venda. Quando o ativo estiver em tendência de alta, procure compra. É isso, pessoal. É isso. Não existe nada mais fácil, mais simples do que isso. Só que você precisa desenvolver um mindset onde qual é a grande pegadinha do mercado financeiro, qual é a grande pegadinha do trading, qual é a grande pegadinha para você ganhar dinheiro de forma concreta, concisa e constante. É você parar de acreditar que só funciona o que é muito complexo, só funciona o que é muito difícil. Você tem que parar de acreditar que os grandes bancos, as grandes firmas, os grandes institucionais, você tem que parar de acreditar que esses caras possuem um código secreto, um algoritmo, um livro que ninguém tem, que ensina como ganhar dinheiro de forma constante, afinal são bancos. Não tem nada a ver com isso. Bancos e instituições ganham dinheiro porque têm muito dinheiro. Então você consegue criar estratégias diferentes.
eu não usaria as estratégias que eu uso hoje se eu tivesse 500 milhões na minha conta para poder operar. Eu iria lançar mão de estratégias que movessem o mercado, que enganassem o mercado a meu favor. É isso que a maioria dos bancos institucionais fazem, tá? Mas a gente não está aqui para abordar isso. A gente não tem, eu pelo menos não tenho 500 milhões de reais na minha conta. Um dia eu chego lá e eu acho que você também não tem. Então, o que a gente precisa operar aqui? Suportes e resistências. É a forma mais fácil, mais tranquila, mas para isso a sua cabeça precisa entender que o simples funciona. Então vamos lá, ativo em tendência de baixa. O que a gente vai procurar? Venda. Bom, então a gente tem o que? Topos e fundos, e de repente a gente tem o que? Esse topo aqui, tá? Então a gente marca esse topo aqui. E se ele não perder o último fundo, esse topo aqui vai servir para uma boa venda, tá? Qual é o último fundo dele? É esse aqui. Lembre-se, é como se a gente não estivesse vendo toda essa parte aqui, tá? É como se a gente não estivesse olhando toda essa parte aqui, tá? Ela não existe. Tá? É como se a gente não estivesse vendo isso. Então, esse é o nosso último fundo. Se esse é o nosso último fundo, vamos marcar ele. Ó, o último fundo. Beleza. Mas aí perdeu o fundo, né? O preço já está trabalhando aqui embaixo. Então, esse topo se torna irrelevante. Tá? Então, vamos apagar esses dois topos aqui e vamos pensar em qual seria o melhor topo para a gente marcar. Afinal, é uma tendência de baixa. Bom, já que ele perdeu esse topo, vamos marcar aqui esse topinho aqui. Tá? Vou marcar esse topinho aqui, ó, que você já vê que ele já encosta novamente. Beleza. Ele perdeu esse fundo? Bom, ainda não. Então esse topo ainda está valendo, certo? Esse topo ainda está valendo. Então se esse preço tivesse chegado aqui, você poderia fazer uma venda. Aonde que seria o alvo? No último fundo, tá? Nessa região de último fundo, que foi bem próximo, e você poderia ter zerado lá bem próximo aqui, né? Se você tivesse marcado, inclusive, esse fundo aqui, você teria zerado... Opa, deixa eu botar um pouco mais próximo aqui, ó. Esse fundo aqui, você teria zerado a sua posição com êxito, tá? Esse aqui era o último fundo relevante. Você poderia ter feito a sua venda aqui em cima e terminado a sua venda aqui embaixo. E olha que interessante, olha quantas vezes isso se repetiu. Olha quantas vezes isso se repetiu. Ó, olha lá, você poderia ter feito mais uma venda e ter zerado aonde? Olha aqui, ó, olha quantas vezes você poderia ter feito isso. Você zerou aqui, olha as vendas que você fez. Você fez venda aqui em cima, você fez uma venda aqui, você fez outra venda aqui, você podia ter feito outra venda aqui, né? Você podia ter empilhado ordens aqui e ter zerado aqui embaixo. Tá? Então, suportes e resistências. E por que você vai procurar sempre venda? Porque a probabilidade desse papel romper fundo é muito melhor, é muito maior. Então, se você tiver vendido nele numa região alta, o preço está a seu favor, a probabilidade está a seu favor, a estatística está a seu favor. Então, cara, suportes e resistências é a melhor coisa do mundo. Se você está numa tendência de baixa, espera o preço testar um topo novamente, faça venda. Se você está numa tendência de alta, espere o preço testar o fundo novamente e faça uma compra. Olha como aqui ele perde o fundo, beleza? Aqui ele perde o fundo. Então, você apaga isso tudo e refaz. Então, olha lá. Ele perdeu o fundo. Qual era o fundo? Era esse aqui, né? Opa, ele perdeu o fundo. Agora o preço já está trabalhando aqui. E o que você faz? Bom, agora eu vou marcar então o próximo topo. Opa, aqui em cima. Marcou o topo, marcou o fundo. Opa, perdeu o fundo. Perdeu o fundo. Então agora você precisa marcar outro topo. Aí você vai marcar esse fundo aqui e esse topo. Certo? Por quê? Porque esse é o último fundo que não foi perdido. Esse aqui, ó, já era, já foi. Esse aqui perdeu, tá? Perdeu o fundo, perdeu o fundo, perdeu o fundo. Agora, esse aqui ainda não. E você tem um topo aqui. Gente, essa estratégia, não tô brincando, eu já vi sendo vendida por mais de R$2.000. Tudo que é mais sagrado, eu já vi gente vendendo curso, ensinando exatamente essa estratégia por mais de R$2.000. Eu não vou citar nome porque não tem nada a ver, mas eu já vi, eu inclusive conheço gente que comprou esse curso e ficou indignada quando fez parte do CTT. Mas enfim, eu tô dando isso aqui de graça, só não precisa me pagar nada, não tô querendo que você me pague nada, só preciso que você assista esse vídeo, só preciso que você leve em consideração, que você comece a mudar o seu mindset para que você entenda que o simples funciona. Então olha aqui, você marcou o topo, beleza. Olha quantas vezes você teve oportunidade de venda. O preço nunca rompeu de forma definitiva o topo. E olha onde ele vem parar aqui, ó, Pay. Então você podia ter feito uma venda aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e mesmo assim o preço não teria rompido. E olha onde você vendeu.
Você vendeu aqui em cima, zerou aqui embaixo. Tá? Então, gente, eu poderia ficar dando esse exemplo por dias e dias e dias em vários papéis. Então, você fez essa venda aqui em cima, pegou 10%. Você fez essa venda aqui em cima e pegou mais 11%. Em menos de um dia, acho que tem menos de um dia, não, foi dia 20 de julho, não, peraí, 60 minutos aqui. Quando é que foi isso aqui? Aqui, em 6 dias, você fez 10%. Aqui, você fez 10% em 5 dias. Então, em 2 semanas, você fez 20%. Você tem noção de quanto Warren Buffett faz na carteira dele por ano? 22% ao ano. Você fez isso em 2 semanas. Ah, então quer dizer que eu sou mais inteligente do que o Warren Buffett? Não. Simplesmente quer dizer que você é trader. Ele é investidor. São propostas diferentes, tá? Mas, gente, preste atenção, isso você pode usar no 60 minutos, porque a gente está no gráfico de 60 minutos, mas você pode usar no 60, no 5, no 10, no 15, no diário. No 1 minuto eu nunca testei, tá? Porque eu não gosto, mas se você quiser fazer esse teste, pode fazer. Isso funciona em qualquer ativo de qualquer mercado, pode ser opções binárias, pode ser Forex, pode ser Bitcoin, pode ser qualquer porra. Gráfico é gráfico, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, gente, assista esse vídeo, tá? Assistam novamente se você não entendeu. Eu vou deixar o meu Instagram na descrição. Entre em contato comigo. Faça isso aqui. Utilize essa estratégia que você vai fazer parte dos traders que ganham dinheiro no mercado. Se você quer levar isso como profissão, se você quer realmente ganhar dinheiro no mercado financeiro, cara, replique essa estratégia simples, mas extremamente funcional. Beleza? Então, é isso, galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu!